Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus aqui. Hoje vamos falar sobre o livro de Josué, né? Mas preste bem atenção. Tem uma frase aqui, né, de Rodrigo Carnilha, que diz assim, ó: a derrota e a vitória faz parte do jogo da vida. O que não faz parte desse jogo é desistir. Vocês estão entendendo? A derrota e a vitória faz parte do jogo da vida. O que não faz parte é desistir. Rodrigo Carnilha, né? Esse grande dramaturgo aí, né? Esse gigante aí. E veja então a promessa, né, que Deus faz a Josué, né? Veja aqui em Josué capítulo 1, né? Todo lugar que passares, que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado. Como prometi a Moisés, Deus dizendo que onde a planta do pé, né, de Josué pisar, ele ia dar a Josué, porque tinha prometido isso a Moisés, né? Aí, o que é que acontece? No versículo 5, né? Tá escrito assim, ó: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moshe Rabé, Moisés, nosso mestre, serei também contigo. Boa, né? Boa promessa. E aí, onde a planta do pé dele tocar é dele, né? E como Deus disse que seria com ele todos os dias da sua vida, conforme está escrito aqui, e que ninguém ia resistir a ele em guerra, em batalha, aquilo ali alegrou muito, que foi Deus que falou, pô. Tá entendendo? Não foi qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa que disse a ele isso. Ninguém disse isso a ele. Só Deus mesmo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Imagine bem. Enquanto você viver, você vai vencer sempre. Tá entendendo? Como foi com Moisés, serei contigo. Ou seja, o Deus de Moisés, né, ia passar o bastão agora para Josué. E Josué, meu irmão, estava com todo esse amparato aí de promessas, né? Só que é o seguinte, quando Josué ele vai fazer sua primeira investida militar, né? Sua primeira campanha militar aí, aqui no versículo 8 aqui, ele faz uma lamentação. Ah, Senhor, que direi a Israel? Virou as costas diante de seus inimigos. E aqui está, meu irmão, a situação. Na primeira investida de Josué, o cara que se prepara para dirigir o povo, né, conduzir o povo, depois de quem? De Moisés. Meu irmão, não é qualquer coisa não. O homem ia agora tomar a frente de um povo, cerca de quase 4 milhões ali de israelita, né, ao seu comando. E aí ele tem a notoriedade, a função agora, né, de pegar esse povo e conduzir à terra prometida. Ele vai, se prepara para isso, envia espia, tá. E na primeira investida o cara toma a derrota, velho. E aí, claro, né, a mente dele vai ficar processando uma série de situações, né, onde foi que ele errou, tal, e ele analisando nele mesmo, ele não viu derrota nenhuma. Mas por que eu tô falando isso aqui, irmão? Tá entendendo? Eu tô falando isso aqui, irmão, que muitas vezes, antes de uma grande vitória, muitas vezes você tem que se preparar também para uma grande derrota. A vida não é só de flores, não. A vida também é feita de espinho. Tem pessoas que acham, né, que é pregado aí o triunfalismo, né? É pregado aí a prosperidade e tal, essas coisas aí que veio de lá dos Estados Unidos para cá, né? E colocou para escanteio, engavetou um pouco aí engavetou a espiritualidade, né? Porque assim você esquece que você
também é um seres humanos e que também está sujeito à falha, também à derrota, sabe? Inclusive derrotas na história do povo bíblico, eles foram francos, né? Você vai ver aí várias derrotas do povo de Deus. Tá entendendo? Uma delas é essa aqui épica de Josué. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que Josué, ele começou a chorar, né? Ele chora, ele não aceita, sabe? Ele, ele faz uma análise e tal. E é assim, pessoal. Muitas vezes a pessoa, né, ela acredita que ela tem um superpoder e tal, né? Que assim como Davi derrotou o gigante, que ela vai derrotar o gigante, e Davi lutou com o leão, lutou com o urso, aquela. Mas geralmente esses caras que tá falando isso aí, velho, eles nunca enfrentaram isso também, nunca enfrentou gigante nenhum. E muitas vezes você tá até enfrentando o gigante e tá se engasgando com o gigante. Aí o que é que acontece? Acontece que quando vem uma derrota, você se frustra. Muitas vezes, com a primeira derrota, a pessoa se frustra logo. Tá entendendo? Porque você ouviu tanto triunfalismo, tá entendendo? Só vitória, vitória, vitória. Essa, essa retórica aí que vai soar na sua mente, vai viralizar na sua mente esse disco, né? Essa fita aí vai ficar rodando aí, né? Vitória, vitória, vitória. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que. Meu irmão, não é bem assim não, pô. Tá entendendo? Tem pessoas que investiram, que creem em Deus e faliram. Tem pessoas que acreditam em Deus que perderam. Tem pessoas que confiam em Deus e foram derrotadas. Tá entendendo? Isso não quer dizer que a pessoa vai ser derrotada para sempre, não, pô. Deus, muitas vezes, ele vai fazer com que aquela pessoa extraia dali lições que Deus precisa que essa pessoa aprenda isso. Que muitas vezes ela não foi ensinada dessa forma. Ela foi ensinada só a vencer, vencer. É aquela coisa, pô. Aqueles, aqueles filhos de príncipe, né? Quando perde a realeza tal. E eles não sabem guerrear na selva, pô. Já um nativo consegue guerrear na selva. Você tá entendendo? Um filho de um nativo sabe nadar, sabe pescar, porque viveu constantemente em embate, em combate. Já assim, um príncipe, ele não tem essa capacidade. E muitas vezes Deus não pode estar te tratando como príncipe, Deus tem que te tratar como guerreiro, pô, sabe? E muitas vezes a primeira coisa que acontece na vida de um guerreiro são derrotas, né? Teve um lutador aqui, né, chamado de Wendell Loviski, que na sua primeira luta, meu irmão, desse cara aqui, né, ele foi lutar no UFC, nessa primeira luta dele, ele perdeu para um cara chamado de Dariski. E esse Dariski, ele deu uma surra nesse cara, sabe, que assim, ele podia desistir ali, né? Foi a primeira luta, a primeira derrota, ele podia desistir. Mas o que foi que aconteceu? Esse Losvik, que perdeu para esse da Kisk, né? Da Kisk, o nome do cara. Esse da Kisk, ele é um russo, né? Esse russo, depois que ganhou para esse Losvik, ele mais tarde ele vai ser internado e também vai ser preso. Já esse Losvik que perdeu a luta para esse da Kisk, o que foi que aconteceu? Ele insistiu e se tornou campeão mundial de UFC, de pesos pesados. Veja bem, o cara que tinha perdido a primeira luta, imagine se ele desistisse. Veja o que está aqui na frase que eu acabei de dizer aqui a vocês, de Rodrigo Carnilha. A derrota e a vitória faz parte do jogo da vida. O que não faz parte, amados irmãos, desse jogo é desistir. Tá entendendo? O cara não desistiu, pô. O cara foi lá e insistiu e se tornou
campeão mundial de UFC, tá entendendo? Em 1982, né? A Itália, a seleção italiana, ela não via bem, tá entendendo? A Itália tinha empatado com a Polônia 0-0, tá entendendo? Essa Copa que foi realizada na Espanha. A Itália, mais tarde, no segundo jogo, vai também penar contra o Peru, né? E ficar no empate também, 1-1. E mais tarde, a Itália sai até na frente de Camarões, de Roger Milá, né? Que 90 faz aquela dança lá. E mais tarde o Camarões vai lá e empata o jogo. Ou seja, a Itália de 82, que não parecia ser campeã, não estava se desenhando para ser campeã. O mundo via que a Itália não tinha capacidade de ser campeã. Essa Itália, mais tarde, meu irmão, ela se centra, sabe? Sai dos holofotes aí da mídia e a Itália se centra. Os jogadores, né? Eles se concentram e quando a Itália vai jogar agora contra a Argentina, eles conseguem ganhar de 2-0 contra a Argentina. Se eu não me engano, foi 2-0. Mas a maior vitória da Itália, segundo Paulo Rossi e segundo alguns jogadores de 1982, foi contra o Brasil. O Brasil que vinha de uma campanha épica, brilhante, sabe? E ali o Brasil com uma seleção, meu irmão, realmente incrível, de um toque de bola, meu irmão, magistral. O Brasil jogava como que letra. Era o verdadeiro tic-tac, meu irmão. O Brasil envolvia qualquer zaga. E a Itália sabia que não tinha chance contra o Brasil. E o que foi que aconteceu? A Itália se centrou tanto que conseguiu derrotar o Brasil por 3-0. E deixou o Brasil com aquela seleção de Zico, Sócrates, Falcão, né? Éder, ali, Toninho Cerezo. Essa seleção aí, realmente, que encantou o mundo de 82, caiu diante de uma Itália pragmática, mas porém centrada, sabe? E aí o Brasil foi eliminado por essa Itália, que mais tarde vai se sagrar campeão em cima da Alemanha. E é ali que a Itália vai se tornar tricampeã mundial. Uma Itália desacreditada, mas veja bem a trajetória da Itália de, um, de uma campanha medíocre, ela sai e se torna campeã. Tá entendendo? Para não dizer que a gente está falando só da Itália, o Brasil, antes do Tetra, né? Que eu não gosto de ficar falando só da Bíblia aqui, eu gosto de navegar outras coisas aqui a mais. Então vamos lá. Antes do Brasil ser tetra, o Brasil tinha jogado lá em La Paz em 93 e tomou 2-0 da Bolívia. Tá entendendo? O Brasil perdeu da Bolívia por 2-0. E ali a seleção brasileira realmente estava a 2 passos fora da Copa do Mundo, pela primeira vez. É que em um dos jogos, né, onde o Brasil estava correndo o risco de não ir à Copa do Mundo, Romário vem em 93 e consegue colocar o Brasil na Copa, com aqueles 2-0 contra o Uruguai, em pleno Maracanã. Aquele dia foi um dia de gala, de alta inspiração de Romário. E mais tarde o Brasil, ele, né, passa pela Rússia, aí vai passando pelos Camarões, depois passou para os Estados Unidos, tal. E aí chegou até a Itália lá e não precisou Tafarel fazer nenhuma defesa, que o Baggio chutou a bola para cima, o Brasil se sagrou tetracampeão mundial. Mas o início também foi um início de derrota, tá entendendo? É nisso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que muitas vezes as derrotas que vai nos construindo. E também em mil, em, na trajetória da Copa do Mundo aí de 2002, antes, né,
nas eliminatórias, o Brasil já não vinha bem também. O Brasil estava capengando em 2001, entendeu? O Ronaldo estava com aquela lesão lá, desfalcou o Brasil, um jogador de suma importância. Aí o que foi que aconteceu? O Brasil foi disputar a Copa América. E foi nessa Copa América que houve essa tramulta aí, né? Essa mudança de técnico. Saiu o técnico e estava, nem sei, me lembro mais o tipo de técnico que estava. Eu sei que entrou, acho que foi Leão, aí entrou Filipão, Luiz, Luiz Felipe Scolari, né? Filipão. E na Copa América, o que ficou ali em xeque foi que o Brasil não ia também conseguir absolutamente nada. Porque o Brasil fez uma campanha terrível, com jogadores muito fracos. Só os jogadores que atuavam aqui no Brasil. E tinha alguns jogadores ali ainda bom, que era Denilson, acho que Denilson estava na seleção. E o Brasil é eliminado por Honduras 2-0 também. E ali fica em xeque ali, mais uma vez, que o Brasil, além de não ir para a Copa do Mundo, o Brasil não ia ter capacidade nenhuma se fosse de ser campeão mundial. E aí, o Luiz Felipe, ele vai organizando, vai ajeitando a seleção, tal, e vai encaixando as peças, tal. E depois, o Brasil se sagra campeão naquela Copa do Mundo de Coreia e Japão, né? Aquela Copa política lá, né? Mas tudo veio, tanto o Tetra como também o Penta, o Brasil já veio de derrotas lá atrás, nas eliminatórias e Copa América. Vocês estão entendendo? Mas o que é a frase disse aqui, de Rodrigo Carnilha? A derrota e a vitória faz parte do jogo da vida. O que não faz parte é o que? Desistir. Tá entendendo? Então preste bem atenção. Em 2010, para a gente não falar que a gente só está falando do Brasil, em 2010 eu me lembro que a Espanha ela sofreu uma derrota contra, eu acho que foi a Suíça, se eu não me engano, né? Suíça, a capital da Suíça lá é Zurique. E a Espanha, né, que tem sua capital em Madrid, ela, ela sofre, né? Com aquele timão lá que ela tinha do tic-tac. Na verdade, muitos jogadores bons mesmo já estavam envelhecidos naquela geração de Zidane, de Ronaldo e tal. E aí deixou o espaço aberto agora para as novas gerações. E essa Espanha aí tinha uma geração muito boa, né? Xavi, Iniesta e tal. E ali a Espanha sofre aquela derrota, mas é essa derrota que é o suficiente para que a Espanha não fosse mais derrotada. E ali a Espanha aprende a lição e se torna campeã mundial pela primeira vez. Então, irmão, tudo começa muitas vezes com uma derrota. Tá entendendo? E muitas vezes as derrotas, elas nos ensinam muito, né? Derrotas, percas. E a pior coisa é você ficar acreditando no que alguns líderes religiosos aí andam falando, né? Dizendo que não, rapaz, você é mais que vencedor, nada, que isso, que aquilo. Agora, Paulo que falou que era mais que vencedor, só andava escarreirado. Paulo só andava escarreirado. Tá entendendo? O apóstolo Paulo. Os homens que pregaram, né? Fé, que pregaram perseverança, esses homens, você vai ver como os apóstolos morreram. Tá entendendo? A Bíblia diz o que sucede a um, sucede a outro. Você tem visto ali que o Covid-19 tem dizimado cristãos, né? Que não se lembra do irmão Lázaro. Tá entendendo? Uma vez eu vi uma irmã falando assim, ó, que ela era selada pelo sangue do Cordeiro e que o sangue do Cordeiro ia deixar ela pegar a Covid. Quer dizer, a fé dela, né? Mas, irmão, que capa a gente, né? A Bíblia manda também a gente vigiar. Tá se tratando de uma pandemia, tá entendendo? E essa pandemia tem levado macumbeiro, tem levado espírita, tem levado budista, tem levado muçulmano, né? Adventista, batista, católico, protestante. Ou seja, não tem bom.
Só que tem gente que fica se apegando a certas frases da Bíblia, tá entendendo? E acha que elas são intocáveis e não são, pô. E pode sofrer uma derrota a morte de um filho, de uma filha, de um parente, e depois vai ficar reclamando o que de Deus? Tá entendendo? Vai reclamar o que de Deus? Vocês estão entendendo? Então, essa ideia de que é, é sol, mar e paraíso é mentira, viu? Tá entendendo? Essas mentiras aí, meu irmão, muitas vezes pode levar uma pessoa a suicídio e à morte depois que ela entender que não é bem assim. Tá entendendo? Teve, teve uma guerra lá, né? Chamada de Leningrado, aonde, nessa batalha de Leningrado, onde a ordem foi o seguinte: a ordem foi não nenhum soldado russo voltar atrás, avançar sempre. O que voltasse atrás, os próprios russos matavam. Ou seja, se um companheiro russo visse que o outro estava recuando, ele ia matar o companheiro dele. Para não voltar atrás, tinha que avançar. Tá entendendo? Tinha que insistir, tinha que perseverar. Tá entendendo? Mesmo com percas, mesmo com baixa. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que os russos estavam perdendo para os nazistas. Mas com essa atitude aí, eles viraram o jogo. Vocês estão entendendo? E venceram a Batalha de Leningrado. E salvaram Leningrado, que era uma região russa. Naquele frio intenso lá. Tá entendendo? Veja o caso também de Winston Churchill, né? Aquele britânico, aquele inglês que é proclamado até hoje como um dos maiores. O cara falou assim diante da Alemanha: não vamos se render como a França se rendeu. Tá entendendo? Lutaremos até a morte, até o último homem. E o cara conseguiu encorajar todo mundo e guerreou contra os nazistas, meu irmão. Bateu de frente a ponto de derrotar os nazistas. Tá entendendo? Porque se não tiver ninguém de pulso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão perder a guerra. Então, a atitude desse homem foi realmente um marco da vitória britânica, da vitória inglesa. Tá entendendo? E Josué, ele sofreu aí essa derrota, né? Ele sofre essa derrota, mas no versículo, tá entendendo? No versículo 8 ele fala assim: o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Vocês estão entendendo? O que posso dizer agora? Israel fugiu dos seus inimigos. Ele se preparou tanto para sofrer a primeira derrota a Josué. Imagine se Josué parasse ali. Tá entendendo? A história de Israel não ia existir. O povo de Israel não ia existir. Jesus não ia vir ao mundo. As coisas realmente iam ficar sinistras, sabe? O planeta Terra. Mas o que foi que aconteceu? Ele insistiu. Tá entendendo? A Bíblia, meu irmão, a Bíblia diz assim em Hebreus: a minha alma não tem prazer naquele que retrocede, o meu justo viverá pela fé. Tá entendendo? E no versículo 10, o anjo diz assim, ó, Deus diz assim: levanta-te, porque estás prostrado, levanta-te. Tá entendendo? É a ordem de Deus. Levanta-te e resplandece. Tá entendendo? No versículo 13, é a mesma ordem. Levanta e ordena ao povo. Levanta e ordena ao povo. Tanto a Josué individual como ao povo. Levanta o povo também. Tá entendendo? Porque a vida é feita de espinho, meu irmão. Tem uma música, né, que diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Se o bem e o mal existem, é preciso saber viver. Tá entendendo? Então, muitas vezes a pessoa só ouve lá no sistema que você mais que é vencedor, você mais que é vencedor, você mais que é vencedor.
Daqui a pouco, quando sofre um desemprego, sofre um viés, sofre uma queda, sofre uma perca financeira, um empreendimento que não foi bem sucedido, a pessoa para, pô. A pessoa para. Por que ela está parando? Porque ela não foi preparada psicologicamente para a derrota. Ela só viu vitória, tá entendendo? E muitas vezes a vitória, ela vem lá na frente, com muitas guerras, com muitas batalhas, meu irmão, muita dor e sofrimento, sabe? Que as coisas não são fáceis, tá entendendo? Como disse um mandarim, uma pessoa com poder, ela lança uma pedra de moinho através de um suporte. Mas uma pessoa sem poder, ela tem que pegar, quebrar a pedra toda, esmiuçar ela e levar um pouquinho em pouquinho até o cume da montanha e transportar essa pedra para lá, que é mais sacrificial ainda, tá entendendo? Então, pessoal, assim, não fique acreditando que vocês são imbatíveis, porque não são, tá entendendo? Muitas vezes eu gosto de tirar muita aprendizado assim, também de coisas que eu assisto, né? Quem não se lembra que uma vez eu estava assistindo o Jasper, né? E Jasper tinha um gigante chamado Dylion, né? Gigante guerreiro Dylion, que não se lembra disso. Mas só que tem uma vez que ele perdeu a guerra, né? Para um monstro lá. O monstro, ele tinha a capacidade de se antecipar aos golpes de Dylion com antecedência. Era o monstro Aiga. Aigamente tinha Aigamena, que era o cara, e tinha o monstro Aiga. Era uma máquina, né? Ele era programado, né, para poder contra-atacar Dylion, já sabendo todos os golpes de Dylion. E Jasper foi derrotado. Mas só que Jasper não desistiu e depois conseguiu ver uma falha nele e derrotou ele em uma investida surpresa. Teve um filme de Super-Homem 3 mesmo, ou foi 2, né? Eu acho que foi 2, né? Que luta contra 3 seres. Em que tem uma hora que ele sozinho contra 3, ele viu que complicou pra ele, o que foi que ele fez? Ele recuou, tá entendendo? Jasper também fez a mesma coisa, ele recuou, tá entendendo? E a vida é assim, irmão. Tem momento que você tem que recuar para poder agora respirar um pouco, ver o que é que vai fazer, montar suas estratégias para poder ir avante. Porque no combate, quem nunca viu pugilistas aí, né, que sofreram derrota e depois pediram revanche e conseguiram vencer? Tá entendendo? Talvez aquele dia ali o cara não tava bem, meu irmão. Tá entendendo? E aí o cara vai lá e começa a estudar de novo, tal, e vence a batalha. Diferente de muita gente que fica ouvindo aí que é mais que vencedor, que é isso, que é aquilo, que dá rasteira em cobra, murro em parede e depois mesmo, não é nada disso, sabe? E essas pessoas quando sofrem o primeiro viés, o primeiro embate aí de uma derrota, elas começam a causar nelas traumas psicológicos e elas talvez não se levantem mais, né? Muito por conta que elas não se prepararam para isso. Você vê que Davi, né? Davi foi um cara que ele foi praticamente um derrotado, pô, enquanto o Saul tava no encalço dele. O cara corria de um lado, corria do outro, Saul no encalço dele, pô. Saul constantemente ali apertando a mente dele, sabe? Não tinha paz, Davi não tinha paz. Porque ele sabia que ele via uma iminência de morte constante, sabe? Ele dormia, mas sabia que dormia no lençol da vulnerabilidade, aonde ele podia ser surpreendido militarmente e ser morto, né? E Davi era um cara derrotado. Você vê que os salmos de Davi são os salmos que ele pede sempre ajuda a Deus, né? É dali que você vai ver, né, as grandezas extraídas de Davi, que Deus extraiu das derrotas, das perseguições, das humilhações. Paulo, pela mesma forma, Paulo fala assim, ó, diga ao fraco que eu sou forte, porque no estado de fraqueza é o estado onde você se torna mais espiritual.
É o estado onde você vê Deus, conhece Deus, tem experiência de Deus. Jó fala-me assim, ó. Antigamente, eu ouvia falar de ti, hoje meus olhos te veem, porque ele passou a ter experiência com Deus. Não quando ele vivia aquela abundância, mas sim agora da forma que ele adquiriu a experiência dele, sabe? Da dor e do sofrimento. E é assim, irmão, muitas vezes você vai vencer, mas as derrotas também podem bater na sua porta, mas não desanima não, desanima não, que a vida é assim mesmo, tá entendendo? A vida é assim mesmo. Como disse aqui a frase, né? Vou repetir aqui para encerrar. E depois Josué venceu, né? Josué foi lá e não perdeu mais uma batalha, meu irmão. Incrível, né? Josué sabe destronando, destruindo o rei, conquistando, não parou mais de conquistar. Foi o maior conquistador de Israel, foi, foi Josué. Não foi Davi, não foi ninguém. Davi pegou tudo já preparado. Quem pegou de Josué para lá, pegou preparado. Tá entendendo? Foi Josué que preparou todo esse campo aí, todo esse território. O maior conquistador de todos os tempos foi Josué na Bíblia. Muito por conta de uma derrota. Tá entendendo? E a frase diz assim, irmão, né? A derrota e a vitória faz parte do jogo da vida. A derrota e a vitória faz parte do jogo da vida. O que não faz parte é o quê? O que não faz parte do jogo da vida é o quê? Não desistir. Desistir nunca, render-se jamais. Retroceder nunca, render-se jamais. Isso aqui foi tema de um filme que Jean-Claude Van Damme participou, né? Render-se, retroceder nunca, render-se jamais. E muitas vezes a vitória está em você enfrentar seus medos. Tá entendendo? Você enfrenta seus gigantes, seus faraós, porque muitas vezes a vitória vai vir daí. Vocês estão entendendo? Então preste bem atenção para a gente encerrar aqui. A vitória do povo de Deus. Em Hebreus 10, 38, tá entendendo? Se eu não me engano aqui é Hebreus 10, 38, né? Que Deus fala aqui. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, você não foi chamado para recuar. Você foi chamado para avançar e conquistar e vencer. Isso também não te tira, tá entendendo? As consequências também não te tira, não livra você de algumas derrotas. Mas a insistência, a persistência foi fundamental para que um homem um dia criasse o helicóptero, criasse aí, né? Os aviões, né? Foi a insistência. O carro, né? Que não se lembra de Henry Ford, né? Quando chegaram para ele, falaram assim, rapaz, um homem nunca vai trocar os cavalos por máquina. E aí ele provou a essa pessoa que disse isso a ele, que realmente essa pessoa estava equivocada. E sim, o homem trocou os cavalos por máquina de 4 rodas. E hoje você tem um carro muito por conta da existência de um homem chamado de Henry Ford. Eric, né? Aquele Honda, né? Em plena guerra lá, mesmo, o bicho pegando no Japão, o cara insistiu e fez uma das maiores franquias de moto do mundo, chamado de Honda. Tá entendendo? Muito por conta da existência desse cara aí, pô. Tá entendendo? Então, muitas vezes a vitória vem apertada, mas vem porque vai beneficiar alguém, vai beneficiar a humanidade. Tá entendendo? Então, não desista do seu sonho, não desista aí dos seus caminhos. Ainda que tudo diga que não, né? Que geralmente é assim. Quem não se lembra de Ronaldo Fenômeno, como disseram para ele assim, olha, não tem mais jeito para você não, você tá com a perna quebrada aí,
cheio de parafuso, acabou sua carreira e tal. Ele ouviu muito isso. Ele falou que ia dormir chorando e acordava com um pesadelo, o Ronaldo Fenômeno. Mas quem não se lembra da volta por cima dele na Copa de 2000, onde ele, ele foi tido como uma pessoa que não ia vingar aquela Copa, muito por conta dessa lesão que ele tinha no joelho, né? Que ele se tornou aquele homem biônico ali, né? Porque cheio de ferro dentro do produto ali, metais dentro dele ali, virou um homem biônico. E ali o Ronaldo provou ao mundo que o mundo estava errado, que a fé dele estava certa, onde ele se sagrou pentacampeão mundial, né? Mostrando ao mundo que não é para desistir. Tá entendendo? Um jogador fez isso. Tá entendendo? E aí, Ronaldo Fenômeno ainda se tornou o melhor jogador da Copa. Tá entendendo? Muito por conta de não permitir que as pessoas imponham a ela o que elas pensam, sabe? E é assim, irmão, que Deus continue nos abençoando.